E aí, filhos de Jeová, tudo bem? Então, meus amores, na aula de hoje a gente vai falar sobre um assunto de extrema importância. É o que chamamos de crise do antigo regime. Quando eu falo antigo regime, tem que lembrar de absolutismo, mercantilismo. Ou seja, eu estou falando da crise desse sistema. Por que ele é mega importante? Porque vai ser ele quem vai nos fazer entender o processo que leva à Revolução Francesa. Revolução Francesa que acontece mais ou menos entre 1789 e 1799. E é o que chamamos de Revolução Burguesa, né? Vai ser o momento em que a burguesia toma o poder na França e aos poucos se espalha pelo mundo, né? O poder dessa burguesia se espalha pelo mundo. A Revolução Francesa ela tem tamanha importância na história que, didaticamente falando, é um marco temporal de passagem, o divisor de eras, de passagem da era moderna para a era contemporânea. Ou seja, 1789 é o ano que dá fim à Idade Moderna e dá início à Idade Contemporânea. Ah, então foi a primeira revolução burguesa bem sucedida no mundo? Não. A gente já viu que lá na Revolução Inglesa, nas revoluções inglesas, já teve a burguesia matando o rei, né? A gente já teve a burguesia expulsando o rei e criando uma monarquia parlamentarista, lá no caso da Revolução Gloriosa. Só que na Revolução Francesa não se limitou apenas à burguesia essa participação. Enquanto lá na inglesa foi a burguesia que tomou essas rédeas todas, na francesa não. A gente vai ter participação de diversas classes, né? A classe dos camponeses, os sans-culottes, e vai trazer mudanças estruturais que vão se espalhar pelo mundo, vão servir de base para o mundo ocidental. A gente vai ver mais à frente, quando falarmos de Revolução Francesa, que a Declaração Universal de Direitos do Homem e do Cidadão vai ser a base jurídica do mundo ocidental, ou seja, ela vai deixar legados. Além disso, o fim dos privilégios de nascimento ou de títulos também vai ser uma coisa importante estabelecida pela Revolução Francesa. Ou então mesmo a intenção, embora não tenha sido bem sucedida, mas a intenção do sufrágio universal, da reforma agrária, de uma educação mais plural e para todos, tudo isso foi parte da Revolução Francesa, né? Embora essas últimas não tenham sido estabelecidas, não tenham sucesso no seu estabelecimento, o fato dela ter levantado essas bandeiras, de ter tido como palavra de ordem igualdade, liberdade, fraternidade, tudo isso vai ser importante para entendermos a Revolução Francesa e entendermos a importância dessa revolução. Agora, o que leva a essa revolução? É isso que a gente vai ver nesse módulo, né? São vários fatores. Os fatores políticos e filosóficos, né? A ascensão das ideias iluministas, né? Filósofos chegavam lá como John Locke, né? Não eles, tá, gente? Os escritos dele. John Locke vai escrever no final do século XVII. Então, filósofos que chegavam lá, os seus escritos, como John Locke, que defendiam que todos os homens nascem iguais perante a lei, têm os mesmos direitos à vida, têm os mesmos direitos à liberdade, tudo isso vai fazer com que os franceses falam, caraca, esse cara tá falando tem razão, mas aqui não é muito assim não. Como que era a sociedade francesa? Vamos entender essa estrutura da sociedade francesa antes da Revolução Francesa. Ela se dividia em primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. O primeiro estado e o segundo estado tinham privilégios, enquanto sobre o terceiro estado ficava todo o peso dos deveres. Quem era o primeiro estado? Era o clero. Ah, professor, então o clero ele era homogêneo? Não. A gente tinha dentro do clero o alto clero, né, que eram as pessoas do clero com cargos maiores, os bispos, os cardeais, próprio Papa, e tínhamos também o baixo clero, né? Baixo clero que vai ser composto pelos monges, pelos freis, pelos padres, e além disso, dentro dessa própria estrutura, a gente tinha divisões, os franciscanos, os beneditinos, os jesuítas e por aí vai. Esse alto clero gozava de todos os privilégios, pensões do Estado, a igreja tinha privilégios, a igreja não pagava impostos, a igreja tinha cerca de 20% da terra de toda a França, a igreja arrecadava dinheiro com impostos, com dízimos, arrecadava dinheiro em transações de negócios feitas em suas terras, ou seja, a igreja tinha muitos privilégios. E o alto clero gozava desses privilégios, dos cargos políticos. Já o baixo clero sofria também com as crises econômicas, mas ainda assim
não pagava impostos, por exemplo. Primeiro estado. No segundo estado, a gente tinha a nobreza, que também não era homogênea. Tinha diversas classificações dentro da nobreza, mas as duas principais são a nobreza de espada e a nobreza de toga. A nobreza de espada é aquela nobreza tradicional, que chamavam de família, de nascença. Por que espada? Alegava-se que ao longo da história, das gerações anteriores, esses títulos, esses privilégios foram conquistados por meio de merecimento, por meio de guerras em favor do povo francês. Então eles se classificavam como merecedores desses privilégios, a nobreza de espada. Já a nobreza de toga era composta pelos moradores da Barra da Tijuca. Não, tô brincando. Era composta mais ou menos por isso. Aquela classe média que fica rica e esquece o seu passado. Então era uma burguesia altíssima, pessoas muito ricas, grandes comerciantes que queriam... Ah, não, eu quero ser tratado diferente. Então eles compravam títulos de nobreza, gente. Por que nobreza de toga? Para ironizar, como se fosse uma fantasia. Toga, aquele negócio que a gente coloca, uma roupa por cima da outra. Então, como se eles quisessem colocar uma roupa de nobreza, sendo que eles não são nobreza, eles são burguesia. E ali havia também problemas, porque a nobreza de espada não aceitava que essa nobreza de toga tivesse os mesmos direitos que eles, e realmente não tinha, né? Só a nobreza de espada gozava, por exemplo, da isenção de impostos e das pensões que o rei concedia. E dentro do terceiro estado, que era composto por 97% da população francesa, dentro do clero 1%, dentro da nobreza 2%, e dentro do terceiro estado, camponês, artesão, operário, agentes da administração pública local, médicos, jornalistas, intelectuais, iluministas, a maioria deles, né? Grandes comerciantes, a alta burguesia, baixos comerciantes, a baixa burguesia, todos eles compunham o terceiro estado. E esse terceiro estado era ele quem sofria com o peso de carregar a sociedade nas costas, carregar literalmente, porque era apenas eles quem pagavam os impostos, por exemplo. Esses impostos que sustentavam a riqueza, as festas, os privilégios do clero, da nobreza e do próprio rei, da realeza como um todo, da corte, eram pagos com o suor e com os impostos desse terceiro estado. O terceiro estado ele vai ser muito bem definido por um cara chamado Emmanuel Sieyès. E ele vai escrever o seguinte, presta atenção nesse trecho. O que é o terceiro estado? Tudo. O que tem sido até agora na ordem política? Nada. O que deseja? Vir a ser alguma coisa. Ele é um homem forte e robusto, que tem um dos braços ainda acorrentado. Se suprimíssemos a ordem privilegiada, a nação não seria algo de menos, e sim alguma coisa mais. Assim, que é o terceiro estado? Tudo, mas um tudo livre e florescente. Nada pode caminhar sem ele. Tudo iria infinitamente melhor sem os outros. Olha o que esse cara está falando. Sem o terceiro estado, para a sociedade, porque é ele que trabalha, é ele que paga impostos, é ele que sustenta. E o mundo seria muito melhor se não houvesse esses sustentados, esses isentos de impostos. Então o terceiro estado ele tinha uma grande efetividade na produção da riqueza francesa, mas ele não tinha nenhum direito, não tinha privilégios, como tinha a nobreza e o clero, por exemplo, né? Mais uma vez, ele era composto, aliás, a composição dele abrangia 97% da população francesa. Então, a gente já viu esse quadro social, extremamente desastroso. O quadro ideológico a gente também já viu, a ascensão das ideias iluministas, né? Voltaire criticando a igreja, John Locke defendendo que todos os homens são iguais, todos os homens têm os mesmos direitos, todos os homens são politicamente livres, os filósofos como Diderot e D'Alembert defendendo lá que só o saber, só a busca intelectual vai fazer a sociedade progredir, então eles desenvolvem lá a enciclopedia. Montesquieu, que a gente já viu, defendendo a limitação do poder do rei, criticando o absolutismo, defendendo a divisão em 3 poderes. Então o quadro ideológico, ele fazia críticas fortes ao quadro social. Criticava os privilégios, criticava o poder do rei, criticava a influência da igreja. Então percebam como o quadro ideológico ele vai corroborar para as críticas óbvias feitas aos quadros políticos.
uma sociedade baseada nos privilégios, que vai ser combatida pelo discurso desses filósofos. A gente tem também quadro econômico, que não era nada bom. A França, nesse contexto de pré-Revolução Francesa, de crise do antigo regime, convivia com diversos problemas. Ela tinha um problema há alguns anos, desde aproximadamente 1770. Lembrando que a Revolução Francesa acontece em 1789. Mas desde 1770, a França convive com crises climáticas, invernos extremamente rigorosos, que colocam em xeque a colheita, que diminuem o potencial agrícola. Então a França está convivendo com esses problemas. Além disso, mais ou menos no ano de 1788, na véspera da Revolução Francesa, a gente vai ter um vulcão na Islândia, chamado vulcão Laki, que vai entrar em erupção, vai queimar o território islandês praticamente todo, e as suas cinzas, as cinzas que essas queimadas provocam, vão se espalhar na Europa, inclusive na França, e vai destruir a colheita francesa. Estamos no século XVIII, gente. É muito mais difícil você controlar um evento natural. Hoje, é difícil pra caramba. A gente vê como que os tsunamis devastam o mundo. Não só os tsunamis, né? Como qualquer problema climático devasta o mundo. Imaginem vocês, gente, no século XVIII. Então, esse vulcão vai ser desastroso também para a economia francesa, uma vez que vai destruir a colheita. Quando falta a colheita, quando falta comida, é a barriga do pobre que fica vazia, porque a barriga dos privilegiados, eles estocam, permanece cheia. Olha hoje, esse problema que a gente vem vivendo, essa pandemia, quem é o maior prejudicado dela? É o pobre que está dependendo do auxílio do governo, é o pobre que está se arriscando na rua, vendendo bala, vendendo, enfim, o que quer que seja. Toda crise econômica, política, social, climática, natural, pandêmica, toda crise recai muito mais sobre o ombro do pobre. Porque até hoje vivemos numa sociedade de privilégios. Não mais os privilégios de nascença da nobreza, mas os privilégios adquiridos por concessões de governo, por acordos adquiridos através de movimentos corruptos de diversos governos ao longo da história que privilegiaram diversas famílias e classes. Então, até hoje, a gente convive, infelizmente, com esses privilégios, que faz com que esses privilegiados consigam superar melhor uma crise, hoje pandêmica ou econômica ou social, naquela época uma crise climática, uma crise natural, do que os não privilegiados. Então, percebam, a história se repete. Os personagens explorados são os mesmos, os personagens exploradores também, os privilegiados também, os que sofrem também. Então cabe a nós, como eu sempre falo, construir uma história diferente, para que alcancemos um dia uma sociedade em que nenhuma classe, pessoa ou instituição tenha privilégios em relação a outra classe, pessoa ou instituição. Isso é um papel nosso como agente histórico, como agente social. Lá na Revolução Francesa, eles buscaram acabar com esses privilégios, embora, como eu falei no início da aula, não tenham sido alcançadas as principais medidas que iriam beneficiar os mais pobres, como a reforma agrária, a reforma educacional e também a divisão de terras, né? Aliás, a reforma agrária, que é a divisão de terras e o sufrágio universal. Foram alcançados aos poucos ao longo da história, mas não foi algo imediato. Voltando aqui, então a gente tem essa crise econômica, a gente tem o comércio interno também. Que vai sofrer com as várias restrições, as várias tarifas alfandegárias, os vários impostos, nada muito diferente do que há hoje. Além disso, a França vai perder algumas colônias nesse período. Por exemplo, a gente já viu lá na Guerra dos 7 Anos, que acontece entre 1756 e 1763, e é travada entre Inglaterra e França, pelo território do Canadá. A França perde essa região, perde essa colônia, então está perdendo também um importante agente econômico, né? Importante agente de crescimento econômico, uma importante fonte de matéria-prima. Então a França está convivendo com vários problemas. Além disso, na Guerra dos 7 Anos, ela perde muito dinheiro. Ela investe nessa guerra.
sai derrotada. Quem vai pagar o preço? Quem vai pagar o prejuízo? É o privilegiado? É a nobreza? É o clero? É o rei do bolso dele? Claro que não, gente. Quem paga o prejuízo, mais uma vez, são sempre os mesmos. Os desprivilegiados, que nesse caso abrangia, que conseguia pagar melhor porque tinha uma situação financeira melhor, a burguesia, mas abrangia também o camponês que está passando fome, o operário que está passando fome, sans-culotte, né? Abrangia também o artesão que vai passar fome, os profissionais liberais que vão passar fome. Então, esse investimento na guerra vai danificar ainda mais a sociedade francesa, né? E vai levar miséria maior ainda ao seu povo. Como se não bastasse ter perdido essa guerra e ter desestruturado a sua economia, o governo francês, o rei Luís XVI, resolve que ele devia se meter na guerra de independência norte-americana. Vocês lembram lá quando falamos disso? Que após a Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra começa a tentar explorar os Estados Unidos, cria lá as leis intoleráveis, determina o fim da negligência salutar. E lá nos Estados Unidos eles se revoltam, entram no processo de independência. E na Guerra de Independência, o que acontece? Entre 1776 e 1781, a França, que não tinha nada com isso, por dois motivos, como vingança aos ingleses pela Guerra dos 7 Anos, e também na esperança de encontrar um parceiro comercial nos Estados Unidos, que surgiria, né, nas 13 colônias, a França resolve que devia investir também. Então ela vai mandar recursos para essa guerra. Não tem recursos. Ela explora mais ainda o seu povo para poder mandar recursos para essa guerra de independência, né? Isso vai gerar vários problemas, né? Falta de produtos vai levar ao aumento da inflação. Para vocês terem uma ideia, o preço do pão, que é um bom medidor de inflação, né? Porque, bem como aqui no Brasil, lá o pão faz parte da dieta básica do francês. Devido às baixas colheitas de cevada e de trigo, o pão ele sobe mais ou menos 88% nos anos imediatos que antecedem a Revolução Francesa. Outros artigos de primeira necessidade, como legumes, vinho, que fazia parte do dia a dia, centeio, batatas, tem um aumento de 100%. Ou seja, a inflação lá em cima, salários baixos, bolso vazio, barriga vazia, não tem mais o que fazer. Se espalha um boato também de uma frase supostamente dita, né, que foi atribuída à imperatriz francesa Maria Antonieta, né, quando perguntada a ela: imperatriz, rainha, seu povo passa fome, o que fazer? O seu povo sequer tem dinheiro para comprar pão. Segundo a história, isso já foi desmentido, mas o que importa é que, naquele contexto, isso foi encarado como verdade, que vai levar ao aumento da crise. Então a rainha teria respondido: se não tem pão, que comam brioches. Brioche é uma parte mais barata do pão, vamos dizer assim, uma forma mais barata de se produzir pão. O que isso passou na época? Que ela não estava nem aí para os seus súditos, que ela não tinha a menor preocupação. Se não tem pão, que comam brioches, que deem o jeito para não morrer de fome. Isso faz com que esses súditos percebam que não bastava ser súdito, era preciso ser cidadão. Cidadão não. Engenheiro civil forma. Mentira. Era preciso ser cidadão. Porque um cidadão é imbuído de deveres e direitos. Um súdito não. Um súdito faz o que seu rei manda. Então esses cidadãos reivindicavam, começam ali a perceber a importância de lutar. E eles vão se transformar em grandes agentes políticos desse processo, né? Especialmente sans-culottes, que vão ser importantíssimos no que a gente vai ver nas próximas aulas, na queda da Bastilha, na tomada de poder por essa burguesia. A crise está aí, a crise, mais uma vez recapitulando, devido aos problemas ideológicos, a ascensão das ideias iluministas, a questão social, sociedade de privilégios que já estava ultrapassada, as questões econômicas, problemas climáticos, envolvimentos em guerras, custos em guerra. A corte continuava com seus luxos, tá, gente? O mundo acabando, a guerra ali, a crise bombando, o pobre sem ter o que comer, e a corte dava festas e mais festas luxuosas com o dinheiro desse povo tão sofrido, né? Nada muito diferente, né? E quando que vai se iniciar de fato o processo revolucionário, que a gente vai ver nas próximas videoaulas? Se inicia quando um ministro chamado Jacques Necker, que era um ministro como se fosse da Fazenda, né, de finanças do governo francês, percebe que ele não podia tomar nenhuma atitude drástica.
que rompesse com a aristocracia e também não podia não dar uma satisfação a esse terceiro estado, resolve convocar uma coisa que não era convocada há mais de 150 anos, que é o que chamamos de Estados Gerais. O que são Estados Gerais? O rei não tem parlamento na França, mas para decisões mega importantes, ele convoca o que chamamos de Estados Gerais, que era uma representação dos três estados. Terceiro estado, essa heterogeneidade toda, né? Sans-culottes, burgueses, camponeses, artesãos, profissionais liberais. Segundo estado, nobreza. E primeiro estado, clero. Seria convocado pelo Necker, a mão do Luís XVI, a reunião dos Estados Gerais, em que seriam debatidas soluções para tirar a França da crise. E qual vai ser a solução proposta pelo Necker? Que todos os estados passassem a pagar impostos, que os privilégios como as pensões também fossem retirados para que a crise fosse solucionada. Gente, vamos lá. O terceiro estado representa 97% da população. Somados, primeiro e segundo estado, dá apenas 3%. Pô, então vai ser mole, já ganhamos, vai pro debate. Gente, primeiro e segundo estado tem que pagar imposto, sim ou não? Porra, 97% vai querer que sim. Legal. Só que o voto não era proporcional. O voto era estamental. O que significa? Cada estado tinha direito a um voto. Gente, marmelada, né? O que ia acontecer? Primeiro e segundo estado iriam votar para que não pagassem impostos, para que continuassem seus privilégios. E o terceiro estado iria votar para que essa questão fosse modificada. Então, era uma eleição que não tinha o porquê de acontecer. O terceiro estado reivindica que promovam eleições proporcionais, ou seja, que o número de deputados seja proporcional ao número de habitantes. Isso faria com que o terceiro estado fosse maioria absoluta, né? Só que isso não é aceito. Aí o que o terceiro estado faz? Se sai dessa reunião, sai dos Estados Gerais e se declara em Assembleia Geral. Ou seja, se declara independente dessas decisões. Estamos montando uma Assembleia Geral e vamos criar um novo país. Era a ameaça do terceiro estado, que a gente vai ver na próxima videoaula. Tudo bom? Beleza? Saudade de vocês, tá? Fiquem com Deus!